Olá, seja muito bem-vindo para a continuidade, para continuarmos aqui a nossa mentoria bíblica. E aí, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu te perguntar, tá com o seu caderno, a sua caneta, seu celular na mão, sua Bíblia, porque hoje os tópicos que nós vamos falar aqui eu tenho certeza absoluta, você já ouviu falar a respeito. Talvez você nunca ouviu que já estava isso ensinado na Bíblia pelos maiores mentores que já existiu na face da Terra. Os personagens bíblicos que viveram, que foram reais, que tiveram histórias reais. Outra coisa interessante, a Bíblia, ela é o manual da vida para todas as áreas. Este é o meu objetivo. Se durante todo este programa eu conseguir convencer, se ainda você não é certo disso, de que a Bíblia ela é o manual da vida para todas as áreas, se eu conseguir, caso você ainda não tenha essa certeza, eu já me dou por satisfeito. Se eu conseguir fazer com que você entenda que tudo que você precisa em todas as áreas para fazer a sua vida dar certo, para ter sucesso na vida pessoal, emocional, na vida espiritual, está tudo ensinado no manual. Quem consulta o manual e coloca em prática, nunca vai se dar mal, ok? Então hoje, nós vamos falar aqui de 7 princípios de mentoria que se encontram na Bíblia e, em especial, nesses 7 princípios, esses princípios eu tirei dos exemplos, das referências do livro de Deuteronômio. Olha só, vamos falar hoje, vou trazer para você 7 mentorias, ou 7 princípios de mentorias, que são mentorias sobre a palavra, promessa, multiplicar, o princípio do eu, status, medo e autoridade. Tudo isso se encontra no livro de Deuteronômio. Então, já abra aí o livro de Deuteronômio, já deixa o papel, a caneta, ou se você tem o hábito de anotar no celular, então anota aí. Vamos lá para o primeiro princípio, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Deuteronômio, ele é já no início da Bíblia, caso você ainda não tenha essa intimidade com a Bíblia, essa habilidade de manusear a Bíblia. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, é o 4º livro da Bíblia. Vamos lá. Está escrito assim, estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do Mar Vermelho, entre Padã e Tofel e Azerote e de Zaabe. Princípio, palavra. Estas são as palavras. Você já ouviu falar do princípio da palavra, que as suas palavras têm poder. Então, observe o seguinte, quando você vai em uma igreja, quando você vai fazer um curso, em todos os lugares, quando você vai resolver algum assunto, o que você dá a outra pessoa? Palavras. Porém, você já imaginou, usando aqui o princípio, a mentoria de palavra, vamos pegar aqui o que nós podemos tirar desse exemplo da Bíblia. O que você pode, a partir de hoje, começar a olhar com um carinho especial, cuidadosamente, em relação à palavra. É muito falado sobre o poder da palavra, palavra lançada é como flecha, não tem como pegar de volta. Com palavra você anima e desanima uma pessoa, com palavras você
exalta uma pessoa e ao mesmo tempo afunda uma pessoa. Você dá vida e dá morte através das palavras. Você sabe disso que palavras, elas machucam muito mais do que agressões físicas. Foi feita uma pesquisa com algumas mulheres que tinham separadas, estavam se separando dos maridos, e todas essas mulheres, foi feita uma seleção, eram mulheres que tinham sido agredidas fisicamente pelos seus companheiros, pelos seus companheiros agressores. E então foi perguntado o que mais elas traziam de dor no seu coração. Qual era a agressão, o momento, o episódio, o dia ou o tipo de agressão que mais as machucou. E unânime, todas falaram: olha, ele me bateu, me machucou, quebrou dente, costela, tapa, empurrão, beliscão, paulada e por aí vai. Agora, o que mais me machucou e continua me machucando de uma forma invisível, porém muito poderosa, que eu sinto como se fosse real, foram as palavras que eles pronunciavam, as palavras de ofensa, de diminuindo, fazendo com que elas se sentissem pessoas insignificantes, sem valor, tratando como se fosse alguém que não vale nada. Então, palavras que faziam elas se sentir insignificantes, péssimas. Então, as palavras, elas têm o poder de transformar qualquer pessoa para o bem ou para o mal. Deixa eu te falar uma coisa. Tanto você, como qualquer ser humano, é um ser linguístico. O que significa um ser linguístico? Ser linguístico é dizer todos os traumas que existem, todos os traumas que você tem, eles foram causados por palavras. Aí você pode olhar para mim e falar: peraí, Jurandir, eu sou traumatizado com a imagem tal, com um evento que não houve palavra, mas houve uma imagem que me aterrorizou. Só que esta imagem fez com que você criasse palavras que deram nome a esse evento. E o que te traumatizou foram as palavras que você falou a você mesmo, ou as palavras que alguém falou para você. Então, o que leva uma pessoa a ter trauma são as palavras, porque você é um ser linguístico, um ser que depende da comunicação para se situar internamente e se apresentar ao mundo para ser entendido externamente. Então, palavras. É muito importante a partir de agora você entender o seguinte: com palavras você faz o que os grandes líderes da humanidade, desde que o mundo é mundo, governaram multidões, influenciaram multidões. Você influencia por um certo tempo pela força, por um certo tempo por pressões, mas o que realmente tem o poder de influenciar a longo prazo e talvez para sempre são as palavras. Então observe, se você for agora mesmo em uma igreja evangélica, católica, não importa, o que as pessoas vão dar a você? Palavras. A mentoria que vai mudar a sua vida, o que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou oferecendo a você, palavras, para que essas palavras se tornem as suas palavras, do seu jeito de pronunciar, mas é com palavras que eu consigo transpassar a sua mente consciente, atingir o seu subconsciente e então, por repetição, por um forte impacto emocional, transformar isso tudo em um programa de crença, em um programa que vai existir no seu subconsciente. Então, olha só, observe quais são as palavras que você tem usado para influenciar as pessoas à sua volta.
Quais são as palavras que você tem usado para influenciar os seus filhos, a sua esposa, as pessoas que trabalham com você, os seus clientes? E mais importante do que tudo isso, quais são as palavras que você usa continuamente para conversar com você mesmo? Por isso que eu me aproximei aqui. Quais são as palavras? Qual a comunicação? O que você repete constantemente a você mesmo? Nós repetimos em média 80% das palavras que eu pronunciei a mim mesmo ontem, eu pronuncio hoje as mesmas. Então, o que, de uma forma contínua e permanente, quais são as palavras que você pronuncia a você mesmo o tempo todo? Observe, esta mentoria, estas informações podem transformar a sua vida. Porque se você observar tudo o que aconteceu no mundo, sempre existiu por trás grandes comunicadores que influenciavam pessoas através de palavras. As pessoas não fizeram o que fizeram por Hitler porque tinham somente medo que ele poderia destruí-las, matá-las, sei lá, mas porque ele tinha um poder de comunicação persuasivo que fazia as pessoas sentir segura em seguir. Ele influenciava pessoas com palavras. Então, Moisés falou àquele povo, Moisés liderou aquele povo por palavras. E você lembra que no começo, você que conhece a Bíblia, Moisés era, ou continuou sendo, eu imagino que não foi curado, gago, pesado, tinha uma língua pesada, provavelmente não tinha aquela comunicação persuasiva como você, uma comunicação que tem habilidade com as palavras, fala rapidamente, não engasga, não é gago. Quer dizer, não importa se você é gago ou não, mas há poder em suas palavras para mudar a sua vida, para organizar os seus negócios através de uma comunicação direta. Você sabia que os problemas, se você é empresário, que os problemas que tem na sua empresa, 80% deles são de comunicação, de relacionamento, de comunicação não clara, de regras não claras, e se torna uma comunicação com ruídos, uma comunicação que não dá certo, que não se entende, e aí então cria-se problema e joga a desculpa que foi técnico, que foi por causa do fornecedor, que foi por causa do horário do cliente, mas os verdadeiros, ou seja, você se observar essa mentoria, você vai resolver 80% dos problemas na sua empresa que são de comunicação. Você vai resolver 80% dos problemas dentro da sua casa se a sua comunicação, a partir de agora, você tomar a decisão de fazer com que ela seja clara, de que sejam regras bem claras. Isso pode, isso não pode, isso eu gosto, isso eu não gosto. Você vai resolver 80% dos problemas com a sua esposa, com o seu filho. 80% com os problemas, você vai resolver 80% dos problemas com os seus colegas de trabalho. Você vai resolver os problemas que existem na sua vida, principalmente quando se trata problemas que envolvem outras pessoas e que você pensa que foi por causa de dinheiro, que foi por causa de comissão, que foi por causa de algo material. Não, comunicação. A comunicação não encaixou, quer dizer,
houve uma comunicação ofensiva, uma comunicação não clara. Você tinha a intenção de transmitir tal coisa, mas a pessoa entendeu diferente. Comunicação boa, comunicação que faz a diferença, não é aquela comunicação que a pessoa tem um portfólio de palavras, de poder de comunicação tão poderoso que ela fala o dia inteiro e não falta palavras no seu vocabulário. É muito bom uma pessoa que tem essa habilidade de comunicação, mas a comunicação poderosa, por mais simples que seja, é aquela que, quando a pessoa fala, quem ouve entende o que a pessoa falou. A comunicação, o bom comunicador, o comunicador poderoso é aquele que se faz entender pelas pessoas que escutam. Este é o comunicador poderoso. Então, nós estamos falando aqui do poder da palavra. Você pode, a partir de agora, começar a analisar. Considere o seguinte, para a gente finalizar essa mentoria. Se você tivesse uma cota de palavras por dia, e se você gastasse essa cota, você só poderia falar no dia seguinte. Eu tenho certeza que você pensaria para falar qualquer palavra que poderia agredir as pessoas. Você pensaria para falar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu funcionário, com o seu patrão. Você selecionaria. Você seria alguém que daria valor, porque você teria uma cota diária de palavras. Então você selecionaria as palavras. Você pensaria antes de falar. Você pensaria antes de responder. Porque você iria estar preocupado em gastar de uma forma sábia a sua cota de palavra. Mas nada impede de você começar a partir de agora entender que a palavra, ela faz toda a diferença as que você fala a você mesmo, é dizer, você é alguém que se coloca para cima com as palavras que você repetidamente fala a você mesmo, na sua mente, no seu coração. As palavras, a tua comunicação resolve problema ou cria problema? Ajuda as pessoas ou fere e desanima as pessoas? Então, o desafio a tarefa imagine, a partir de agora, que você tem uma cota de palavras bem pequena, que você precisa usar com sabedoria a sua cota de palavra ou a sua quantidade de palavra diária. Comece a dar valor. Seja alguém que negocia as palavras. Seja um artista das palavras a partir de agora. Porque a dor física passa, mas as palavras, dependendo, elas permanecem pelo resto da vida. Uma palavra muda a vida de uma pessoa para sempre. Uma palavra também destrói a vida de uma pessoa. Então, a partir de agora, entenda, você tem o poder de Deus através das suas palavras para fazer o bem às outras pessoas. Pense nisso. O poder da palavra. Você tem responsabilidade por cada palavra que fala a si mesmo e às outras pessoas.